Olá, paz do Senhor Jesus, bem-vindo aqui ao meu canal Pastor Wesley José. Vamos dar sequência à nossa leitura da Bíblia Sagrada em 100 dias. Querido Deus, graças te dou por essa oportunidade de estar aqui junto com os teus filhos para meditarmos a tua santa palavra. Que o teu Espírito Santo possa nos iluminar, direcionar os nossos passos, conduzir-nos através do que aprendemos aqui com a leitura das Escrituras Sagradas. Fala conosco sempre. Amém. Provérbios já se foi. Eclesiastes também. Agora nós estamos no livro de Cantares, ou Cânticos dos Cânticos. Cânticos dos Cânticos 1. Este é o Cântico dos Cânticos, a mais bela das canções de Salomão. Que os seus lábios me cubram de beijo, e o seu amor é melhor do que o vinho. O seu perfume é suave, o seu nome é para mim como perfume derramado. Nenhuma mulher poderia deixar de amá-lo. Leva-me com você, vamos depressa. Seja o meu rei e leve-me para o seu quarto. Ó rei, ficaremos alegres e felizes por sua causa, e cantaremos o seu amor. O que é mais agradável do que o vinho não é sem razão que o amam, ó rei. As mulheres de Jerusalém, sou eu morena, porém sou bela, sou morena escura como as barracas do deserto, como as cortinas do palácio de Salomão. Não fiquem me olhando assim por causa da minha cor, pois sou o sol que me, pois foi o sol que me queimou. Meus irmãos ficam zangados comigo e me fizeram trabalhar nas plantações de uva, por isso não tive tempo de cuidar de mim mesmo. Diga, meu amor, aonde é que você leva suas ovelhas para pastar? Onde é que elas descansam ao meio-dia? Diga, e assim não terei de andar procurando você entre as ovelhas dos outros pastores. Se você, a mais bela de todas as mulheres, não sabe o lugar, siga as ovelhas dos outros, e assim encontrará pasto para os seus cabritos, perto das barracas dos pastores. Você é tão bela, minha querida, como os animais da carruagem de Faraó. O seu rosto é lindo no meio das duas tranças, como é formoso o seu pescoço, enfeitado o colar. Vamos fazer para você uma corrente de ouro toda enfeitada de prata. Quando o meu rei estava sentado no seu sofá, sentia-se o cheiro agradável do seu perfume. O meu amado tem cheiro de mirra. Quando descansa sobre os meus seios, o meu amado é como as flores do campo, as plantações de uva que ficam perto da fonte de Gede. Como você é bela, minha querida, como você é linda, como seus olhos brilham de amor. Como você é belo, meu querido, como é encantador. A grama verde será a nossa cama, os cedros serão as vigas da nossa casa, e os espinheiros serão o telhado. Cânticos dos Cânticos 2. Eu sou a rosa dos campos de Saron, sou o lírio dos vales. Como um lírio entre os espinhos, assim é a minha amada entre as outras mulheres. Como a macieira entre as árvores da floresta, assim é o meu amado entre os outros homens. Eu me sinto feliz nos seus braços, os seus carinhos são doces para mim. Ele me levou ao salão de festa e ali nós nos entregamos ao amor. Tragam passas para eu recuperar as minhas forças e maçãs para me refazer, pois estou desmaiando de amor. A sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça e a direita me abraça. Mulheres de Jerusalém, prometam e juram pelas gazelas e pelas corças selvagens que vocês não vão perturbar o nosso sono.
Estou ouvindo a voz do meu amor. Ele vem depressa, descendo as montanhas, correndo pelos montes. O meu amado é como uma gazela, é como um filhote de corso. Meu querido está ali, ao lado de fora da nossa casa. Ele está olhando para dentro pelas janelas, está me espiando pelas grades. O meu amor está falando comigo. Venha então, minha querida, venha comigo, meu amor. O inverno já foi, a chuva passou, as flores aparecem nos campos, é tempo de cantar. Ouve-se nos campos o canto das rolinhas, os figos estão começando a amadurecer e já se pode sentir o perfume das parreiras em flor. Venha então, meu amor, venha comigo, minha querida. Você está escondida como uma pomba na fenda de uma rocha. Mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave, o seu rosto é lindo. Peguem as raposas, apanhem as raposinhas antes que elas estraguem as nossas plantações de uva, que está em flor. O meu querido é meu e eu sou dele. Ele leva as suas ovelhas para pastarem entre os lírios. Quando o dia está fresco e a escuridão está desaparecendo, o meu querido volte depressa, correndo como uma gazela, como um filhote de corso nos montes de Béter. Cânticos dos Cânticos 3. Noites e noites na minha cama eu procurei o meu amado, procurei, porém não encontrei. Então me levantei e andei por toda a cidade, pelas ruas e pelas praças. Eu procurei o meu amado, procurei, mas não o pude achar. Os guardas que patrulham a cidade me encontraram e eu perguntei: Vocês viram o meu amado? E logo que saí de perto deles, eu o encontrei. Eu abracei o meu amado e não deixei ir embora, até que ele foi comigo à casa da minha mãe, ao quarto daquela que me deu a luz. Mulheres de Jerusalém, prometam e juram pelas gazelas e pelas corças selvagens que vocês não vão perturbar o nosso amor. O que é aquilo que vem subindo do deserto? Parece uma nuvem de fumaça, de mirra e de incenso, e de todo tipo de perfumes vendidos pelos mercadores. É a liteira do rei Salomão. 60 soldados, as melhores de Israel, formam a sua guarda pessoal. Todos eles sabem usar bem a espada e são treinados para a guerra. Cada um está armado com sua espada por causa dos perigos da noite. A liteira que o rei Salomão mandou fazer era de madeira da melhor qualidade. As suas colunas eram cobertas de prata, o seu teto era de tecido bordado a ouro, as suas almofadas, forradas de fino tecido vermelho, foram feitas com carinho pelas mulheres de Jerusalém. Mulheres de Sião, venham ver o rei. O rei Salomão está usando a coroa que recebeu da sua mãe no dia do seu casamento, naquele dia de tanta felicidade. Cânticos dos Cânticos 4. Como você é bela, minha querida, como você é linda, como seus olhos brilham de amor atrás do véu. Os seus cabelos ondulados são como um rebanho de cabras descendo as montanhas de Gileade. Os seus dentes são brancos como as ovelhas e como a lã cortada, que acabaram de ser lavadas. Nenhum deles está faltando e todos são bem alinhados. Os seus lábios são como uma fita vermelha e a sua boca é linda. O seu rosto corado brilha atrás do véu. Você tem o pescoço roliço e macio, elegante como a torre de Davi, onde estão pendurados 1000 escudos, parte das armaduras dos soldados valentes. Os seus seios parecem duas crias gêmeas de uma gazela pastando entre os lírios. Eu irei
até a montanha de mirra, até a montanha do incenso, enquanto o dia ainda está fresco e a escuridão está desaparecendo. Como você é linda, minha querida, como você é perfeita. Desça comigo dos montes Líbanos, minha noiva, desça do alto dos montes, do Amana, do Senir e do Hermon, de onde vivem os leões e os leopardos, com um só olhar, minha noiva, meu amor, com uma só pérola, o seu colar, você me roubou o coração. Como são deliciosas suas carícias, minha namorada, minha noiva, o seu amor é melhor do que o vinho, seu perfume é mais agradável que existe, os seus lábios têm gosto de mel, minha querida, sua língua é para mim como leite de mel, seus vestidos têm cheiro do monte de Líbano, minha noiva, meu amor, você é como um jardim cercado e fechado, é uma fonte particular, nesse jardim as plantas crescem bem, crescem como pomar de romãs, e dão as melhores frutas. Nele existe enã e nardo, existe nardo e açafrão, canela e jasmim azul, todas as espécies de incenso, há também mirra e aloés, outras plantas perfumosas. Você é a fonte do meu jardim, a corrente de água doce, o ribeirão que corre dos montes Líbano. Levanta-se, vento norte, venha, vento sul, sopre sobre meu jardim e encha o ar de perfume. Deixe que o meu querido venha ao seu jardim e coma as suas melhores frutas. Já entrei no meu jardim. Cânticos dos Cânticos 5. Já entrei no meu jardim, minha noiva, minha querida, estou colhendo mirra e as outras plantas perfumadas, estou comendo o meu favo de mel e bebendo o meu vinho e o meu leite. Vocês se amam, comam e bebam até ficarem embriagados de amor. Eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Então ouvi o meu amado bater na porta. Deixe-me entrar, minha querida, meu amor, minha pombinha, sem defeito. Minha cabeça está molhada de sereno, meu cabelo está úmido de orvalho. Eu já tirei a roupa, será que preciso me vestir de novo? Já lavei os pés, por que sujá-los outra vez? O meu amor passou a mão pela abertura da porta, o meu coração estremeceu. Eu já estava pronta para deixar o meu querido entrar. As minhas mãos estavam cobertas de mirra, os meus dedos também, e eu segurava o trinco da porta. Então abri a porta para o meu amor, mas ele já havia ido embora. Como eu queria ouvir a sua voz. Procurei, porém não pude achar. Chamei-o, mas não, ele não respondeu. Os guardas que patrulhavam a cidade me encontraram e eles me bateram e me machucaram. E os guardas das muralhas da cidade me arrancaram a capa. Prometam, mulheres de Jerusalém, se vocês encontrarem o meu amado, digam que estou morrendo de amor. Você e a mais bela das mulheres, responda: será que o seu amado é melhor do que os outros? O que é que ele tem de tão maravilhoso para fazermos essa promessa a você? Entre 10.000 homens, o meu amado é o mais bonito, é o mais forte. O seu belo rosto é corado, os seus cabelos são compridos e ondulados e pretos como penas de um corvo. Os seus olhos são como das pombas na beira de um riacho, pombas brancas como leite banhando-se ao lado da correnteza. O seu rosto é bonito como um jardim de plantas perfumosas. Os seus lábios são como lírios que deixam cair pingos de mirra preciosa. Suas mãos são bem feitas, enfeitadas com anéis de ouro e de pedras preciosas. A sua cintura é como um marfim polido coberto de safira. As suas pernas são colunas de mármores assentadas sobre bases de ouro puro. O meu amado parece um dos montes Líbanos e é elegante como o cedro. É doce beijar a sua boca e tudo nele me agrada. Assim é o meu amado, assim é o meu noivo, mulheres de Jerusalém. Cânticos dos Cânticos 6.
Você é a mais bela das mulheres, responda para onde foi o seu amado, que caminho ele seguiu, nós ajudaremos a encontrá-lo. O meu amor desceu o seu jardim, os canteiros perfumosos, ele está alimentando as suas ovelhas no jardim, colhendo lírios. Eu sou do meu amado é meu. Ele leva as suas ovelhas para pastarem entre os lírios. Minha querida, você é bonita como a cidade de Jerusalém, encantadora como a cidade de Tirsa. É impressionante como essas duas cidades desviem para mim os seus olhos, pois eles me perturbam. Seus cabelos ondulados são como um rebanho de cabras descendo as montanhas de Gileade. Os seus dentes são brancos como ovelhas com a lã cortada que acabaram de ser lavadas. Nenhum deles está faltando, todos são bem alinhados. Seu rosto corado brilha atrás do véu. Pode haver 60 rainhas, 80 concubinas e muitas moças, mas eu amo somente uma, aquela que é perfeita como uma pomba. Ela é filha única e a querida da sua mãe. Todas as mulheres olham para minha amada e dizem que ela é feliz. Rainhas e concubinas a elogiam e dizem: quem é esta que parece o nascer do dia, que é bela como a lua, brilhante como o sol, impressionante como esses dois astros, e luminosa como o véu cheio de estrela? Eu desci ao jardim das amendoeiras para olhar as plantas novas do vale, para ver se as parreiras estavam brotando e se as romãzeiras estavam em flor. Eu estou tremendo, você me deixou ansioso para amar, tão ansioso como um condutor de carros de guerra para entrar na batalha. Volte, volte, Sulamita, volte, volte, nós queremos ver você dançar. Por que vocês querem me ver dançando a dança da noiva? Cânticos dos Cânticos 7. Ó filha de um príncipe, como são bonitos seus pés, calçados de sandálias, as curvas dos seus quadris são como joias, são trabalho de um artista. O seu umbigo é uma taça onde não falta vinho, a sua cintura é como um feixe de trigo cercado de lírios, os seus seios parecem duas crias gêmeas de uma gazela, o seu pescoço é como uma torre de marfim, os seus olhos são como um pescoço que ficam ao lado dos portões da grande cidade de Esbom. O seu nariz é tão belo como a torre do Líbano, onde se avista Damasco. A sua cabeça está sempre erguida como um monte Carmelo. Seus cabelos são como a púrpura. Até o rei ficaria preso nas suas tranças. Como você é linda, minha querida, como você me dá prazer, como é agradável a sua presença. Você é tão graciosa como uma palmeira. Os seus seios são como os cachos de tâmaras. Vou subir na palmeira e colher os seus frutos. Os seus seios são para mim como cachos de uvas, a sua boca tem perfumes de maçã, os seus beijos como um vinho delicioso. Então, que o meu querido beba suavemente deste vinho que escorre entre os meus lábios e dentes. Eu sou do meu amado e ele me quer. Venha, querido, vamos para o campo, vamos passar a noite nas planícies de uvas, vamos levantar cedo e olhar as parreiras para ver se elas já começaram a brotar. Veremos se as flores estão se abrindo e se as romãzeiras já estão em flor. Ali eu lhe darei o meu amor. Podemos sentir o perfume das mandrágoras. Todas as frutas saborosas estão na nossa porta. Querido, eu guardei para você todo tipo de frutas, as frutas frescas e as secas. Cânticos dos Cânticos 8. Que bom seria se você fosse meu irmão, se tivesse sido amamentado por minha mãe, então eu me encontrasse com você na rua, poderia beijá-lo e ninguém se importaria, eu o levaria para a casa da minha mãe, e você me ensinaria, eu lhe daria vinho com especiarias, o meu vinho de romãs para você beber,
a sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça e a direita me abraçaria. Prometam, mulheres de Jerusalém, que vocês não vão perturbar o nosso amor. Quem é esta que vem subindo o deserto de braço dado com o seu querido? Debaixo da macieira eu acordei você, ali onde você nasceu, no lugar onde a sua mãe deu à luz. Grave o meu nome no seu coração e no anel que está no seu dedo. O amor é tão poderoso como a morte, e a paixão é tão forte como a sepultura. O amor e a paixão explodem em chamas e queimam como fogo furioso. Nenhuma quantidade de água pode apagar o nosso amor, nenhum tipo pode afogá-lo, nenhum rio pode afogá-lo. Se alguém quiser comprar o amor e por ele oferecesse as suas riquezas, receberia somente o desprezo. Nós temos uma irmãzinha que ainda tem seios pequenos. O que faremos por nossa irmãzinha quando um rapaz quiser namorá-la? Se ela for uma muralha, nós a defenderemos como uma torre de prata. Se ela for uma porta, nós reforçaremos com sarrafos de cedro. Eu sou uma muralha, e os meus seios são as suas torres, por isso o meu amado está certo que estou bem protegida e segura. Salomão tinha uma plantação de uvas num lugar chamado Baal-Amon. Ele escolheu Ele escolheu lavradores para cuidarem dela. Cada um tinha de lhe pagar 1000 barras de prata. Eu também tenho uma plantação de uvas e faço dela o que quero. Salomão vinha receber as suas 1000 barras. Lavradores venham receber 200 barras do seu trabalho. Minha querida, meus companheiros estão querendo ouvi-la. Eu também quero ouvir a sua voz no jardim. Venha depressa, meu amado, correndo como uma gazela, como um filhote de corso que salta sobre os montes perfumosos. Livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 1. São estas as mensagens a respeito de Judá e de Jerusalém que o Senhor Deus deu a Isaías, filho de Amós, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, em Judá. Escutem, ó céus, prestem atenção, ó terra, pois o Senhor Deus falou. Ele disse: criei filhos e cuidei deles, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento sabe onde o dono põe o alimento para ele. Mas o meu povo não sabe nada. O povo de Israel não entende coisa nenhuma. Aí Ai desse povo mau, dessa gente cheia de pecados, todos são ruins, todos são perversos, eles abandonaram o Senhor, rejeitaram o Santo Deus de Israel e viraram as costas para ele. Por que vocês continuam a pecar? Será que querem receber mais castigos? A sua cabeça está ferida e todos estão desanimados, da cabeça até os pés. O corpo de vocês está machucado, cheio de ferimentos e de chagas abertas que não foram lavadas, nem encaixadas, nem limpadas com azeite. A terra que vocês está arrasada, as cidades foram destruídas pelo fogo. Na presença de vocês, os estrangeiros arrasam a sua terra e ela ficou em ruínas. Os estrangeiros acabaram com ela e só ficou Jerusalém, como se fosse uma barraca de vigia numa plantação de uva, como uma cabana numa plantação de pepinos, ou como uma cidade cercada de inimigos. Se o Senhor Todo-Poderoso não tivesse deixado que alguns de nós vivêssemos, seríamos agora como uma cidade de Sodoma, estaríamos destruídos como Gomorra. Autoridades de Jerusalém, escute o que o Senhor está dizendo. Moradores da cidade, deem atenção ao ensino do nosso Deus. O Senhor diz: eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Estou farto de bodes e de animais gordos queimados no altar. Estou enjoado de sangue de touros novos. Não quero mais carneiros nem cabritos. Quando vocês vêm à minha presença, quem foi que pediu
todo esse corre-corre nos pátios do meu templo? Não adianta nada me trazerem ofertas. Eu odeio o incenso que vocês queimam. Não suporto as festas da lua nova, seus sábados e as suas festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. As festas de lua novas e os outros dias santos me enchem de nojo. Já estou cansado de suportá-los. Quando vocês levantarem as mãos para orar, eu lhes olharei para vocês. Eu não olharei para vocês, ainda que orem muito, eu não ouvirei, pois os crimes mancham as mãos de vocês. Lavem-se, purifiquem-se, não quero mais ver as suas maldades. Parem de fazer o que é mal e aprendam a fazer o que é bom. Tratem os outros com justiça, socorram os que são explorados, defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. O Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir esse assunto. Os seus pecados os deixam manchados de vermelho escuro, mas eu os lavei, vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz, mas se forem rebeldes e desobedientes, serão mortos na guerra. Eu, o Senhor, falei. A cidade de Jerusalém era fiel a Deus, mas agora está agindo como prostituta. Estava cheia de gente boa e honesta, mas agora só ficaram assassinos. Jerusalém, você era como a prata pura, porém agora não vale nada. Era como o melhor vinho, porém agora é como o vinho misturado com água. As suas autoridades são pessoas revoltadas e têm amizade com ladrões. Estão sempre aceitando dinheiro e presente para torcer a justiça. Não defendem os direitos dos órfãos, não se preocupam com as causas das viúvas. Portanto, escutem o que diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o forte Deus de Israel. Ele diz ao seu povo: eu me vingarei de vocês, meus inimigos, vou acertar as contas com vocês, meus adversários. Na minha ira vou castigar, para que fiquem completamente puros, assim como o metal é purificado pelo fogo. Eu lhes darei autoridades e juízes como os que vocês tinham no passado. Então Jerusalém será chamada cidade de justiça e cidade fiel. O Deus justo salvará Sião, salvará todos os moradores que se arrependerem, mas acabará com todos os rebeldes e pecadores, com todos os que abandonam o Senhor. Vocês vão ficar com vergonha das árvores sagradas de que vocês tanto gostam. Vão ficar desiludidos com os jardins sagrados que lhes davam tanto prazer. Vocês se tornarão como árvores de folhas murchas, como um jardim que ninguém rega. Os poderosos serão como a palha, as suas ações como a faísca. Eles serão destruídos pelo fogo e não haverá quem possa salvá-los. Isaías capítulo 2. Esta é a mensagem a respeito de Judá e de Jerusalém que o Senhor Deus deu a Isaías, filho de Amós. No futuro, o monte do templo do Senhor será mais alto de todos e ficará acima de todos os montes. Os povos de todas as nações irão correndo para lá e dirão: vamos subir o monte do Senhor, vamos no templo de Deus de Israel. Ele nos ensinará o que devemos fazer e nós andaremos nos seus caminhos, pois os ensinamentos do Senhor vêm de Jerusalém, o monte Sião. Ele fala com o seu povo. Deus será o juiz das nações, decidirá as questões entre muitos povos. Eles transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Nunca mais as nações farão guerras, nem a prepararão para a batalha. Venham, descendentes de Jacó, vamos caminhar na luz que o Senhor nos dá. Ó Deus, tu abandonaste o teu povo, os descendentes de Jacó, pois o país está cheio de médios e da Filisteia e de adivinhos que vêm do Oriente. O teu povo segue costumes estrangeiros. A terra de Israel está cheia de prata e de ouro,
não se pode calcular a sua riqueza, e não é possível contar com seus carros de guerra e cavalo, mas o país está cheio também de imagens. O teu povo se ajoelha diante das imagens, eles adoram aquilo que eles mesmos fizeram, porém todos serão humilhados e envergonhados. Ó Deus, não os perdoe. Vão procurar esconderijo nas cavernas, cavem buracos no chão, a fim de escapar da ira de Deus, da glória majestosa do Senhor. Virá o dia em que os orgulhosos serão humilhados, os vaidosos serão rebaixados. Somente o Senhor receberá os mais altos louvores. Naquele dia, o Senhor Todo-Poderoso vai humilhar todos os orgulhosos e vaidosos, todos os que pensam que são importantes. Ele destruirá os altos e majestosos cedros do Líbano e todos os carvalhos da terra de Bazã. Ele arrasará todas as montanhas altas e os montes elevados. Ele derrubará todas as torres altas, as muralhas fortes. Ele afundará todos os grandes navios e os barcos mais bonitos. Naquele dia os orgulhosos serão humilhados, os vaidosos serão rebaixados. Somente o Senhor receberá os mais altos louvores, e todas as imagens desaparecerão. Quando o Senhor aparecer, os moradores da terra ficarão apavorados e fugirão para as cavernas. Eles descerão para os buracos profundos, a fim de escapar da ira de Deus, a glória majestosa do Senhor. Naquele dia todos pegarão as imagens de prata e de ouro que eles mesmos fizeram para adorar e as deixarão para os ratos e os morcegos. Que o Senhor Quando o Senhor aparecer, os moradores da terra ficarão apavorados, eles fugirão para as cavernas e se meterão nas fendas das rochas, a fim de escapar da ira de Deus, da glória majestosa do Senhor. Não confiem mais nos seres humanos, pois são mortais. Será que eles valem alguma coisa? Isaías capítulo 3. Cuidado, o Senhor Deus Todo-Poderoso vai tirar de Jerusalém e de Judá todo o sustento e todo o mantimento. Não haverá nem comida nem água. Ele vai tirar também todas as pessoas importantes, os homens corajosos, os soldados, os juízes, os profetas, os adivinhos, os sábios oficiais, os estrangeiros, as autoridades civis, os conselheiros e todos os feiticeiros. O Senhor escolherá meninos para governar o seu povo. O poder ficará nas mãos de crianças, todos perseguirão uns aos outros, cada um explorará o seu vizinho, os jovens não repartirão, respeitarão os velhos, e gente que não vale nada desprezará as pessoas honestas. Naquele dia, uma pessoa agarrará um dos seus parentes e lhe dirá: Você pelo menos tem uma roupa para vestir? Então venha ser nosso chefe, governe este montão de ruínas. Mas o outro responderá: Eu não posso ajudá-lo. Não tenho nem comida nem roupa na minha casa. Você não vai me fazer virar chefe do nosso povo. Jerusalém está arrasada, a terra de Judá está em ruínas, pois com as suas palavras, as suas ações, o povo desafia o Senhor e ofende a sua gloriosa presença. Eles não tratam os outros com igualdade, por isso prova que estão errados, pecam abertamente com os moradores de Sodoma, não procuram esconder os seus pecados. Ai deles, pois estão trazendo sobre si mesmo castigo pelas suas próprias maldades. Felizes são as pessoas honestas, pois tudo dará certo para eles. Eles ficarão satisfeitos com aquilo que ganharem com o seu trabalho. Ai dos maus, pois tudo correrá mal para eles. O mal que fizeram aos outros será feito contra eles. Crianças governam o meu povo, o poder está nas mãos das mulheres. O meu povo, as autoridades estão enganando vocês. Estão lhes mostrando o caminho errado. O Senhor Deus vai apresentar a sua causa. Ele está pronto para julgar o seu povo contra as autoridades, os líderes. Ele fará esta acusação: Foram vocês que acabaram com Israel. A minha plantação de uva, as suas casas estão cheias de coisas que roubaram dos pobres, e com que direito vocês esmagam o meu povo e exploram os pobres? É o Senhor Deus Todo-Poderoso quem está falando. O Senhor Deus disse:
Venham como as mulheres de Jerusalém, vejam como as mulheres de Jerusalém são vaidosas, andam com o nariz para cima, dão olhares atrevidos e caminham com os passos curtos, fazendo barulhos com os seus enfeites de tornozelos. Por isso eu, o Senhor, vou castigá-las, raparei a sua cabeça e as deixarei careca. Naquele dia o Senhor tirará das mulheres de Jerusalém todos os seus enfeites, os que elas usam nos tornozelos e na cabeça, os colares, os brincos, as pulseiras. Tirará os véus, os chapéus, os enfeites para os braços e os cintos e as faixas. Tirará os frascos de perfumes e os talismãs, os anéis, as argolas dos seus narizes, os vestidos luxuosos, os mantos, os chalés, as bolsas, as saias transparentes, os lenços de linho, os turbantes e as mantilhas. Em vez de andarem perfumadas, elas cheirarão mal. Em vez de cintos finos, usarão roupas grosseiras. Não farão penteados bonitos, mas ficarão carecas. Não usarão roupas finas, mas roupas feitas de pano grosseiro. A beleza delas vai virar uma feiura de dar vergonha. Os homens de Jerusalém serão mortos na guerra. Até os mais valentes morrerão. A cidade ficará de luto e chorará como se fosse uma mulher sentada no chão, completamente abandonada. Isaías capítulo 4. Naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e dirão: nós pagaremos a nossa própria comida, a nossa roupa, mas deixe-nos dizer que você é nosso marido, para que fiquemos livres da vergonha de sermos solteiras. Naquele dia, o ramo novo que o Senhor Deus plantará crescerá forte e bonito, e os moradores de Israel que continuarem vivos ficarão alegres e orgulhosos por causa das ricas bênçãos que vão receber. Aqueles de Jerusalém que Deus escolher para continuarem vivos serão chamados de povo santo. O Senhor julgará e castigará Sião, ele purificará a cidade de toda a impureza, de todos os seus crimes de morte. Então, sobre o monte Sião e sobre o povo ali reunido, o Senhor estenderá uma nuvem durante o dia, chamas de fogo e fumaça durante a noite. A glória de Deus cobrirá e protegerá o seu povo. De dia ela será uma sombra para protegê-los do calor, e quando vierem as chuvas, as tempestades, será também um abrigo e uma proteção. Isaías capítulo 5. Vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uva. O meu amigo fez essa plantação num lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras, plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia, e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem boas uvas, mas deram somente uvas azedas. Agora o meu amigo diz: moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que podia, então por que produziu uvas azedas em vez de uvas doces que eu esperava? Agora eu lhes digo o que vou fazer com a minha plantação de uvas. Vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem. Vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as parreiras. A plantação ficará abandonada, as parreiras não serão podadas, e a terra não será cultivada. O mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordem às nuvens para que não deixe cair chuva na minha plantação, a plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso. As parreiras que ele tanto gosta são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem a sua lei, mas os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Ai de vocês que compram casas e mais casas, que se tornam donos e mais terrenos. Daqui a pouco não haverá mais lugar para os outros morarem, e vocês serão os únicos moradores do país.
Ouvi o Senhor Todo-Poderoso dizer isto: as grandes e belas mansões serão destruídas e ninguém ficará morando nelas. Um alqueire de parreira dará somente uns 20 litros de vinho, 100 quilos de semente produzirão somente 10 quilos de trigo. Aí, ai dos que passam o dia inteiro bebendo cerveja e vinho, desde a madrugada até a tarde da noite, ficam completamente bêbados nas suas festas, há músicas e harpas e lírias, de pandeiros e de flautas e muito vinho para beber. Eles não se importam com os planos de Deus, o Senhor, nem levam em conta o que ele está fazendo. Portanto, por causa da sua desobediência, o meu povo será levado prisioneiro para fora do país. O povo e as autoridades morrerão de fome e de sede. O mundo dos mortos, como se fosse uma fera faminta, abrirá sua boca enorme e engolirá o povo e as autoridades, toda essa gente que vive na farra e nas orgias. Todos ficarão envergonhados e os orgulhosos serão humilhados. Mas o Senhor Todo-Poderoso fará o que é direito e assim mostrará sua grandeza. Deus fará o que é certo e assim todos ficarão sabendo que ele é santo. As cidades virarão montões de ruínas e ali as ovelhas e os cabritos encontrarão pasto. Ai dos que se amarram nos seus pecados com mentiras, eles andam arrastando a sua maldade como quem puxa o carro, e dizem que Deus se apresse e faça logo o que vai fazer, para que nós fiquemos sabendo que ele é, que o Santo Deus de Israel realize depressa os seus planos para que nós possamos conhecê-los. Ai dos que chamam de mal aquilo que é bom e que chamam de bom aquilo que é mal, que fazem luz virar escuridão e escuridão virar luz, e que fazem o amargo ficar doce e o doce ficar amargo. Ai dos que acham que são sábios, dos que pensam que sabem tudo. Ai dos que são campeões de beber vinho, que vencem a aposta de misturar bebidas alcoólicas, que aceitam dinheiro para torcer a justiça, deixando livres os culpados e condenados os inocentes. Portanto, assim como o fogo queima a palha e as chamas acabam com a grama seca, assim também vocês desaparecerão. Serão como plantas cujas raízes ficam podres e cujas flores são levadas pelo vento como fossem pó, pois vocês desobedeceram a lei do Senhor Todo-Poderoso e desprezaram o mandamento do Santo Deus de Israel. Por isso o Senhor ficou irado com o seu povo, ele levantou a sua mão e os castigou. As montanhas tremem, os corpos dos mortos ficaram largados, as suas ruas como lixo, mesmo assim, a ira de Deus não passou, a sua mão continua levantada para castigar. O Senhor levanta uma barreira para chamar uma nação e ficará no fim do mundo, como um assovio, ele chama o povo daquele país distante e ele vem correndo com muita rapidez. Nenhum dos seus soldados se cansa ou tropeça, nenhum descansa ou dorme. Eles estão preparados para lutar, os cinturões estão bem apertados, as tiras das sandálias não se arrebentam, as suas flechas são pontudas e os seus arcos estão prontos para atirar. Os seus os cascos e os seus dos seus cavalos são duros como a pedra. As rodas dos seus carros de guerra parecem redemoinhos. Esses soldados rugem como leões, os leões ferozes que matam o animal e rosnando arrastam para um lugar onde ninguém pode arrancar deles. Quando chegar aquele dia, esse povo rugirá como um mar contra o povo de Israel. Se alguém olhar para a terra, verá somente escuridão e tristeza. As nuvens negras esconderão a luz. Isaías capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro. Em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam o corpo, com outras 2 voavam. E eles diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor
Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo e foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio do povo, porque também tem lábios impuros. Com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando uma tenaz, uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas, os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: quem é que vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou, envia-me a mim. O Senhor Deus me disse: vá e diga ao povo o seguinte: vocês podem escutar o quanto quiser, mas não vão entender nada. Vocês podem olhar bem, mas não enxergarão nada. Isaías, faça com que esse povo fique com a mente fechada, com os ouvidos surdos, com os olhos cegos, a fim de que não possam ver, nem ouvir, nem entender. Pois, se pudessem, eles voltariam para mim e seriam curados. Até quando isso vai durar? Eu perguntei. Ele respondeu: até que as cidades sejam destruídas e fiquem sem moradores, as casas fiquem completamente vazias e os campos sejam arrasados. Eu, o Senhor, mandarei o povo para longe deste país, e as cidades ficarão vazias, e mesmo que fique no país uma pessoa em 10, ela também será morta. Os que restarem serão como um toco de um carvalho que foi cortado. O toco representa um novo começo para o povo de Deus. Isaías capítulo 7. No tempo em que Acás, filho de Jotão, neto de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram a cidade de Jerusalém, mas não puderam conquistá-la. Quando o rei Acás soube que os sírios haviam feito um acordo com os israelitas, ele e todo o povo ficaram com tanto medo que tremiam como varas verdes. O Senhor Deus disse a Isaías: vá com o seu filho Sear-Jazub encontrar-se com o rei Acás. Ele está na estrada onde os tintureiros trabalham, perto de um canal que traz água do açude em cima. Diga ao rei que fique alerta, mas que não perca a calma, que não tenha medo nem fique desanimado por causa do ódio de Rezim, dos reis e do rei Peca. Eles são meninos perigosos do que dois tições soldados soltando fumaça. Os sírios, junto com o rei Peca, os israelitas, estão fazendo planos para prejudicar o rei Acás. Eles combinaram o seguinte: vamos atacar o rei de Judá, conquistar o seu povo e forçá-los a aceitar o filho Tabeal como rei. Porém, eu, o Senhor, afirmo que isso não acontecerá, pois a Síria não é mais forte do que Damasco, a sua capital. Damasco não é mais forte do que Rezim. A terra de Israel não é mais forte do que Samaria, a sua capital. E Samaria não é mais forte do que o rei Peca. Mas daqui a 65 anos, Israel será destruída e deixará de existir como nação. Se vocês não tiverem uma fé firme, não poderão ficar firmes. O Senhor Deus enviou ao rei Acás esta outra mensagem: peça ao Senhor, seu Deus, que lhe dê um sinal. Esse sinal poderá vir das profundezas do mundo dos mortos ou das alturas do céu. Mas Acá respondeu: não vou pedir nenhum sinal, não vou pôr o Senhor à prova. Então Isaías disse: escutem, descendentes do rei Davi, será que não basta a vocês
abusarem da paciência das pessoas, precisam abusar também da paciência do meu Deus, pois o Senhor mesmo lhe darás um sinal. A jovem que está grávida dará à luz a um filho, e nela porá o nome de Emanuel. Quando ele chegar à idade de saber escolher o bem e rejeitar o mal, o povo estará comendo coalhada de mel. Mas mesmo antes desse tempo, rei, o rei, ó rei Acás, as terras daqueles 2 reis que lhes causaram tanto medo ficarão completamente abandonadas. O Senhor Deus vai trazer sofrimento para o Senhor, ó rei, para as pessoas da sua família, para o seu povo. Ele fará isso por meio do rei da Assíria. E o sofrimento que esse rei vai causar será pior do que houve desde o reino de Israel, que o reino de Israel separou do reino de Judá. Quando chegar aquele dia, o Senhor Deus vai assoviar e chamar os egípcios para que venham como se fossem moscas nos lugares mais distantes do rio, egípcios do rio Nilo, e assoviará também para os assírios como um enxame de abelhas venham da sua terra. Eles virão como enxames, pousarão nos vales mais profundos, nas fendas das rochas e em todos os espinheiros e em todos os lugares onde o gado bebe água. Naquele dia o Senhor vai contratar um barbeiro que vive na região e que fica no outro lado do rio Eufrates, isto é, o rei da Síria. Ele virá e rapará a barba e o cabelo e os pelos do corpo de todos. Naquele dia, quem ficar com uma vaca nova e 2 cabras, terá tanto leite que poderá comer coalhada, e todos que ficarem com vida no país comerão coalhada e mel. Naquele dia, o que antes era uma plantação com 1000 pés de uva, valendo 1000 barras de prata, virará um terreno cheio de mato de espinheiro. O país todo ficará coberto de espinheiros. Os homens irão ali caçar com arco e flechas. Todos os montes onde antes havia plantações ficarão tão cobertos de matos e de espinheiros que ninguém terá coragem de ir até lá. Somente os gados e as ovelhas irão lá para pastar. Glória a Deus pela leitura de hoje, querido Senhor Deus. Obrigado pela oportunidade. Ensina-nos, Senhor, a aplicar a Tua palavra, viver a Tua palavra. Pai, que o Teu Espírito nos ajude, Senhor, a seguirmos o que o Senhor tem nos ensinado e a não pecarmos contra Ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente.